Bom, pessoal, então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de anestesia para a cirurgia cardíaca, né? Hoje o tema é coronariopatia 1, porque terão duas aulas em relação à doença isquêmica do coração. Então, nós dividimos em duas partes, né? Para a gente aproveitar um pouquinho melhor os vários detalhes, dividir um pouquinho entre o ventrículo esquerdo e direito e as complicações, né? Então, a gente já pode começar com para a gente definir qual é o roteiro dessa aula, né? Então, a gente vai focar muito nas particularidades da circulação coronariana e as áreas que são de dominância de cada artéria no coração, porque uma coisa que vai ser muito importante para nós é a relação ecocardiográfica, né, do ventrículo esquerdo com as áreas de irrigação de cada artéria coronária que tem maior importância, né? E isso nós vamos procurar desenvolver ao longo da aula. Também os métodos de avaliação da função do ventrículo esquerdo, aqueles métodos que são usados no pré-operatório, que a gente recebe como o método de Simpson, né? E também métodos de você avaliar de forma dinâmica o volume de ejeção cardíaco, usando o ecocardiograma. E também apresentar alguns casos clínicos de alterações da contração segmentar do miocárdio, com correlação com a alteração ou perda de fluxo de determinadas artérias coronarianas, tá? Então podemos ir para o próximo. Então vamos começar falando da circulação coronariana em si, né? Aqui tem uma representação do coração e eu começo já explicitando para vocês a importância do sistema triarterial de irrigação do coração, né? Então o coração ele é muito bem protegido, obviamente, porque pela vascularização, por ser um órgão essencial para a manutenção da vida, né? Então nós temos um sistema triarterial que é baseado na artéria descendente anterior esquerda, né? Que ela faz toda a parte anterior, irrigação da parte anterior do ventrículo esquerdo, chegando até o ápice do ventrículo esquerdo, com seus ramos diagonais e também com os ramos septais para a parte principal do septo interventricular. Na circulação coronariana do lado esquerdo, nós temos também a artéria circunflexa, que é outro elemento muito importante, né? Que ele vai ser responsável pela irrigação da parede lateral do ventrículo esquerdo, né? Com também seus ramos marginais, que vão irrigar as áreas adjacentes. E do lado direito, nós teremos a artéria coronária direita, né? Que vai ficar responsável pela irrigação da parte posterior do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito e de certas zonas basais do septo interventricular. Podemos ir para o próximo? Aqui nós temos uma imagem, um corte, numa uma visão transversal do coração junto aos vasos da base, né? Então, aqui a gente consegue observar a válvula pulmonar, a válvula aórtica, a válvula mitral e a válvula tricúspide, né? Com uma correlação com a irrigação coronariana dessas áreas, né? Então, isso aí é fundamental para o entendimento, inclusive aquela visão que o cirurgião geralmente tem na hora que ele vai abordar as válvulas, né? E a gente olha ali na válvula aórtica, a gente tem a emergência da circulação coronariana direita, né, pelo ósseo coronariano direito, ele fica junto ali à via de saída do ventrículo esquerdo, e nós observamos que essa artéria coronária direita, ela vai para irrigar o ventrículo direito e ela tem uma posição justaposta à válvula tricúspide. Do outro lado, na via de saída do ventrículo esquerdo, nós temos o ósseo coronariano esquerdo, né? Que será, ele, dali nós teremos a emissão do tronco da coronária esquerda e precocemente nós já teremos a divisão da artéria descendente anterior, saindo do tronco coronário esquerdo para a parte anterior e interventricular do coração. E teremos também a artéria circunflexa, que vai para a parte da parede lateral do coração.
Então, aqui outro aspecto importante anatômico é essa correlação íntima da artéria circunflexa com a válvula mitral, né? Então, é um aspecto anatômico que tem que ser considerado somente para o cirurgião na hora da manipulação da válvula mitral, né? E também a circulação do seio coronário também que passa junto da válvula, da artéria circunflexa. Podemos ir para o próximo? Então, vamos reconsiderar novamente essa questão da perfusão segmentar, né, do coração, né? Então, o sistema triarterial, baseado na artéria descendente anterior, na artéria circunflexa e na artéria coronária direita. Então, a artéria descendente anterior sendo responsável pela vascularização da parte anterior do ventrículo esquerdo, do ápice do ventrículo esquerdo, a maior parte do septo interventricular e do sistema de condução septal. A artéria circunflexa ficando responsável pela parte lateral do ventrículo esquerdo, pela região posterolateral também e pela irrigação do átrio esquerdo. Nós temos a artéria coronária direita, então, que vai ficar responsável pela vascularização do ventrículo direito, pela parte inferior e basal do septo interventricular. E nós temos uma artéria importante aqui, que é a artéria do nó sinusal, que irriga a região do nó sinusal, e ela pode ter origens diferentes, né? Então, em 55% dos casos, ela vai ter origem na artéria coronária direita, já na parte proximal da artéria coronária direita, e em 45% dos casos, ela vai ter origem na artéria circunflexa. É uma artéria essencial, né, que permite a continuidade da função do nó sinusal. Vem para o próximo. Então, esse slide, ele procura trazer para nós, né, uma recapitulação da questão da vascularização segmentar, né, do ventrículo, né, e a correlação com imagens que nós vamos obter no ecocardiograma transesofágico. Então, ali no lado esquerdo tem um coração. Do coração a gente observa a emergência ali do ósseo coronariano direito, né, artéria coronária direita, com alguns ramos, seus ramos para o ventrículo direito e para a região septal, para a parte inferior e basal do septo interventricular, e os ramos terminais da artéria coronária direita, que é a ventricular posterior e a descendente posterior. Do lado esquerdo da via de saída, nós temos o ósseo coronariano esquerdo com a emergência do tronco coronariano esquerdo, que precocemente ele já sofre a divisão entre a artéria descendente anterior, que está representada em verde, e a artéria circunflexa, que está representada em rosa. Então a gente vê o caminho pela região anterior e septal da artéria descendente anterior e a trajetória lateral no ventrículo esquerdo da artéria circunflexa. Então nós vamos usar esse diagrama com cores, né, para a gente representar quais são as áreas, os segmentos do ventrículo que são irrigados quando a gente olha pelas imagens ecocardiográficas, né? Então, aqui como exemplo, na parte de cima ali do lado direito, nós temos três cortes de esôfago médio, né? Então, primeiro nós temos um corte frontal, né, de 4 câmaras. Ali nós temos então as duas câmaras esquerdas, o átrio e o ventrículo, as duas câmaras direitas, o átrio e o ventrículo direito, né? No meio, o septo interventricular e as paredes anterior, lateral, apical, septal e a parede livre do ventrículo direito. Então vamos observar aqui do lado direito, a parede livre do ventrículo direito e a parte basal e inferior do septo está sendo irrigado pela artéria coronária direita, nessa imagem do 4 câmaras, né? Na parte lateral do ventrículo, nós teríamos já a zona de influência da artéria circunflexa e também existe uma confluência com a artéria descendente anterior, principalmente na região mais apical lateral, né? E uma que é uma zona mista ali, artéria descendente anterior, e nós temos a predominância da artéria descendente
anterior que está em verde. Quando a gente faz o de fogo médio, girando o probe 90 graus, aí nós temos a parede anterior do ventrículo esquerdo em verde, demonstrando ali a perfusão dessa área pela artéria descendente anterior, e a parede inferior, que está em azul, que é a representação do eixo longo do esôfago médio, onde a gente tem uma pequena rotação horária ali com o transdutor e a gente obtém essa imagem, né? Então, nessa imagem, além de a gente ver a parede anterior do ventrículo esquerdo, nós vamos começar a visualizar a parede livre do ventrículo direito, que vai estar sendo irrigada pela artéria coronária direita, por isso está em azul. Toda a parte verde é a zona de influência da artéria descendente anterior. Na de transição ali da parede inferior, ciência de irrigação da artéria. Nós temos também, na parte de baixo, nós temos três representações de uma imagem transgástrica com o ecocardiograma transesofágico. Então, nós temos três exemplos da imagem transgástrica. Nós temos pela base do ventrículo, as três com o eixo curto, a 0 graus, né? Então, nós temos a representação da base do ventrículo esquerdo, do meio do ventrículo esquerdo e do ápice do ventrículo esquerdo. Então, a gente pode obter essas imagens. E quando a gente tiver, então, no eixo curto, na base do ventrículo esquerdo, nós vamos ter condição de ver a parede inferior do ventrículo esquerdo, da parede inferior do septo e da parede livre do ventrículo direito, né? Então, onde está em azul escuro é zona de influência da artéria coronária direita. Quando a gente, nas áreas que a gente observa em verde, né, que são a parede anterior e a parede anteroseptal do ventrículo, nós teremos ali a artéria descendente anterior, e aí temos zonas de confluência na parede lateral nessa imagem da base do ventrículo esquerdo no eixo curto, né? Ali nós temos na parte mais inferolateral a confluência da circunflexa, da artéria circunflexa com a artéria coronária direita, e na zona mais anterolateral, a zona de confluência da artéria descendente anterior com a artéria circunflexa, né? No eixo curto, no meio do V, figurinha debaixo do meio, que é mais ou menos aqui nós com a parede inferior do ventrículo, a parte septal inferior, a parede livre do ventrículo direito, coronária direita. Nós temos a parte anterior do ventrículo e a parte anteroseptal em verde, com irrigação da artéria descendente anterior. E na parede lateral nós temos algumas zonas mistas que têm predomínio da artéria circular na parte mais inferior na parte basal lateral com uma confluência com a artéria coronária direita e na parte lateral superior, lateral anterior do ventrículo esquerdo, nós temos influência da artéria circunflexa com a imagem ali no eixo curto, né? É a ápice do ventrículo esquerdo, então é a ponta do ventrículo esquerdo, né? Aí nós temos já uma área de representação maior da artéria descendente anterior que está em verde ali, né? Que faz a irrigação da maior parte do septo, principalmente a parte anterior. Existe uma confluência com a artéria circunflexa na parte apical lateral, que pode ter influência da artéria circunflexa, e na parte inferior, e principalmente aí nessa imagem nós vamos ter mais em azul ali na parede livre do ventrículo direito, que nós podemos ter observação da zona de influência da artéria coronária direita. Mas aqui no ápice do ventrículo esquerdo nós vamos ficar com uma área bastante grande de influência da artéria descendente anterior e da artéria circunflexa. Podemos passar. Posso complementar agora, doutor Emerson? Sim, por favor.
Vamos lá, então. O Dr. Emerson ele passou para a gente toda uma análise baseada em figuras esquemáticas daquilo que a gente vai ter de visão utilizando um eco transesofágico. Dentro de todos aqueles 6 cortes que ele demonstrou no slide anterior, um dos cortes que mais vai trazer informações valiosas para nosso estudo durante uma cirurgia seria aquele corte do bloco inferior, aquele corte do meio, que seria o corte transgástrico numa altura chamada de médio papilar. Ou seja, você conseguir ver basicamente o meio do teu ventrículo esquerdo cortado na transversal, no eixo curto, né? Ali, como vocês puderam notar, é a imagem onde tem maior coloração dessas artérias, ou seja, tem uma maior zona de influência de diferentes componentes arteriais. Por isso que ele é um dos cortes mais ricos. Ele permite diagnósticos mais variados em um único corte. Então você colocaria sua sonda, né, até a altura do, da região transgástrica e ali você faria uma imagem do seu coração. Quando a gente fala que existem cortes inferiores, é importante a gente entender da onde que veio isso também. O nosso ultrassom transesofágico, ele está no esôfago. Então ele está atrás do coração. Então você tem que ter a ideia que a sonda do ultrassom, ela está encostando no seu coração pela parte de trás do coração. E todas as imagens que a gente tem de ultrassom, você tem um começo e um fim. Então, se vocês analisarem esse número 4 aqui, seria basicamente onde o nosso ultrassom começa a encostar. Então, ele está encostando na parte de trás do coração. Como que se chama a parte de trás do ventrículo esquerdo? Seria a parede inferior, certo? Então, a partir dali, a gente consegue começar a traçar uma ideia das demais paredes. Então, você tem a parede inferior e na zona totalmente oposta à parede inferior, você teria a parede anterior. Então, só muito cuidado, não existe parede posterior. Acho que tem a confusão, porque como tem a parede anterior, você gostaria de chamar de posterior, mas não. Então, você teria a parede inferior, lá encostando no início do teu probe do ultrassom, que seria essa zona 4. Na região oposta, você teria a zona 1, as paredes anteriores, na parte mais esquerda dessa imagem, então zona 3 e 2, você teria a interação com o septo, então a região mais septal, e do lado oposto, 5 e 6, você teria as paredes laterais. Então aqui a gente já se orientou. Você tem parede inferior, parede anterior, parede septal e as paredes laterais. Baseado nisso, a gente consegue entender a zona de influência dessas artérias nessas paredes. Então, zonas inferiores, com uma influência muito maior da circulação coronariana direita, as paredes anteriores, agora com uma influência muito maior da descendente anterior, ou seja, da DA, como a gente gosta de chamar, paredes laterais com uma irrigação muito mais importante da artéria circunflexa, e agora a parte septal, tendo um compartilhamento entre irrigação de coronária direita e irrigação de descendente anterior. Então, que nem o doutor falou, regiões basais do septo com uma influência muito maior da artéria coronária direita. As demais regiões do septo já com uma influência muito maior da circulação esquerda, tá? Então, dito isso, a gente conseguiu ter essa noção mais anatômica e esquemática do coração. A gente tem que entender como que essa perfusão acontece diante de uma dinâmica de contração e diástole. Então, eu volto novamente para o Dr. Emerson. Perfeitamente, Gustavo. Obrigado. Então, a dinâmica toda da perfusão miocárdica, ela é baseada em dois momentos, na sístole e na diástole do coração. Então, o coração ele faz a contração na sístole e ele relaxa a musculatura na diástole, né? Do que decorre isso, né? Como ele é um músculo e esse músculo, as artérias que vascularizam esse músculo, elas têm a seu trajeto intramural ou intramiocárdica, né? Seja como for, se prefira chamar. Então, durante a sístole vai acontecer uma geração de pressão intramiocárdica ou intramural muito grande, né?
E essa contração vai diminuir o fluxo coronariano através do músculo cardíaco. Em decorrente desse processo, nós teremos que na sístole vai haver uma diminuição da perfusão, principalmente da região subendocárdica, já que os vasos coronarianos eles estão na região epicárdica e eles emitem ramos para a região subendocárdica ou da parede interna do coração, né? E a região subendocárdica ela vai ser melhor perfundida durante a diástole, que ocorre um relaxamento, né? O relaxamento da própria musculatura cardíaca, né? Então, a região subendocárdica ela é uma região mais sensível à isquemia, né? E nós temos situações em que essa pressão sistólica, ou melhor, a pressão intramural do ventrículo esquerdo, ela vai estar aumentada, que são situações que o ventrículo trabalha contra uma resistência muito grande e principalmente numa situação de hipertrofia miocárdica, né? Então, situações como hipertensão arterial sistêmica crônica, estenose aórtica severa provocam hipertrofia miocárdica devido à dificuldade, né? A alta resistência que o ventrículo esquerdo tem que vencer na hora de bombear o sangue por o sistema arterial. Nisso, há um crescimento, né, do tecido cardíaco, e aí a gente pode ter uma questão que é a desproporção, chamada desproporção fibra-vaso, né, que tornar o subendocárdico, a região subendocárdica desse miocárdio mais sensível à isquemia. Então, a gente terá esse fenômeno agindo, e no ventrículo direito, agora nesse próximo slide, né, Gustavo? Aqui nós temos uma situação diferente, porque o ventrículo direito ele desenvolve pressões muito menores, né? Pressões intracavitárias, etc., porque ele é um músculo menor e que tem que vencer uma resistência menor, né? Do sistema pulmonar. E então existe uma compressão desses vasos coronarianos muito menor. Portanto, no ventrículo direito ele acaba tendo um fluxo de irrigação da região subendocárdica do ventrículo direito, tanto na sístole quanto na diástole ventricular. Portanto, ele é menos, a perfusão do ventrículo direito é menos dependente da diástole, desse tempo diastólico, e é uma das razões que o ventrículo direito ele consegue tolerar melhor períodos de isquemia do que o ventrículo esquerdo, principalmente na sua região subendocárdica, né? E tem esse fluxo mantido tanto na sístole quanto na diástole, né? Quer complementar alguma coisa, Gustavo? Eu acho que é exatamente isso, é entender essa dinâmica, entender como que você perfunde para você entender também quando que as falhas de perfusão vão acontecer no teu intraoperatório, né? Você entender que uma diástole ela precisa acontecer, não só para você encher o coração de líquido, mas você permitir a adequada perfusão dele, né? E eu sempre bato na tecla que a gente esquece da diástole, mas ela é uma coisa de extrema importância no contexto cirúrgico e cardiológico do paciente como um todo. Perfeito. Bom, agora nós vamos trazer um pouquinho mais da relação ecocardiográfica aqui com as situações de isquemia do coração, né? Então, no processo isquêmico, né, há uma condição basal que faz um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, né? Então, vamos aqui traduzir como uma obstrução coronariana por algum motivo, né? E há um momento de disfunção diastólica, esse ventrículo já não relaxa como deveria. Nesse momento, a gente tem alterações da motilidade da parede ventricular dependente daquele ramo coronariano que foi obstruído. Então, nós teremos uma alteração de contratilidade segmentar no miocárdio. E essa alteração ela pode ser precocemente observada com eco transesofágico, né? Então, essa alteração da mobilidade da parede ventricular, e é uma alteração de mobilidade que vai envolver a região específica do ventrículo da qual está tendo problema de perfusão coronariana, né? Então a gente vai ver essa alteração do movimento da parede e ela é bastante precoce, inclusive ela pode ser mais precoce que a alteração do eletrocardiograma e muito mais precoce do que as alterações de sintomas de um paciente, seja angina, seja insuficiência cardíaca ou etc, né? Então o método ecocardiográfico ele é muito sensível na detecção de isquemia miocárdica, né? Podemos ir para o próximo?
Então, essas alterações na contratilidade segmentar da parede, a gente vai tentar correlacionar agora com a relevância da circulação triarterial, né, da artéria coronária direita, descendente anterior e circunflexa, né, para permitir a gente inferir qual território de irrigação está prejudicado e auxiliar nosso raciocínio clínico para ver qual artéria, né? Se é a coronária direita, se é descendente anterior, se é circunflexa, se é um ramo, o que que é, já que ele é um método que precocemente ele nos denota, né, que está havendo um processo isquêmico em alguma parte do coração. Então a gente vai poder inferir qual a origem do problema da vascularização daquela área, de acordo com esses conceitos que nós passamos para vocês de irrigação de cada porção do miocárdio irrigada com a sua devida artéria coronária. Então, podemos ir para o próximo. Então, aqui nós já temos uma imagem de ecocardiograma. Então, aqui nós temos uma imagem do esôfago médio, obtendo as quatro câmeras, né, a 0 graus. E aqui a gente tem as duas câmaras cardíacas esquerdas, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, e o ventrículo direito e o átrio esquerdo. No meio nós temos o septo interventricular. Nós observamos a parede anterior do ventrículo e a parede livre a parede livre do ventrículo direito e a parede lateral do ventrículo esquerdo, né? Então, observando atentamente essa imagem, numa situação de isquemia coronariana na dependência de uma artéria específica, nós poderemos identificar, por exemplo, se nesse caso a gente. Porque um conceito que tem que ficar claro e até um pouquinho de treinamento de reconhecimento de imagem, né? Como que é o movimento normal de um músculo cardíaco, né? Então, o músculo cardíaco ele tem que fazer um movimento que ele engrossa e ele afina, porque ele tá relaxando e ele está contraindo, né? Então, na sístole, a diástole. Então, esse movimento de engrossar de afinar e engrossar a parede do músculo, né? É que nos diz se tem uma movimentação normal ou não. E aí a gente pode, com as imagens fundamentais, por exemplo, agora nesse plano frontal do coração, a gente pode observar várias áreas e a gente vê ali que a parede livre do ventrículo direito, assim como a região mais basal do septo, está na influência da artéria coronária direita. A parte mais anterior do septo e a parte anterior do ventrículo esquerdo da artéria descendente anterior. E a porção lateral da parede do ventrículo esquerdo da artéria circunflexa, né? Então aqui nós já vamos ter uma pista, uma boa, se tiver alguma alteração segmentar. Tem o próximo slide. Aqui nós temos uma imagem do eixo longo do esôfago médio, né? Então aí a gente já botou, é a mesma altura, né, do esôfago médio, mas a 130 graus, que está aqui essa imagem, né? Aqui a gente consegue ver o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, conseguimos ver o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, a válvula mitral e também a válvula aórtica, né? Entre os dois ventrículos nós podemos observar o septo interventricular, a parede livre do ventrículo direito e a parede anterior e lateral do ventrículo esquerdo, né? Então ali na figura ali demonstrativa, nós vemos ali que nós vamos poder inferir a situação da artéria coronária direita pelo movimento da parede livre do ventrículo direito, onde está em azul, né? Na parte verde é na dependência da artéria descendente anterior, né? Então, na parte anteroseptal e na parte anterior do ventrículo esquerdo. E na parte mais lateral do ventrículo esquerdo, nós vamos poder inferir como que está a função de irrigação da artéria circunflexa, né? Então, uma outra imagem que é chave para a gente fazer esse estudo imaginológico da contratilidade segmentar do ventrículo. Doutor, eu vou Próxima fazer só imagem? uma ponderação aqui. Acho que é importante a gente Uhum. comentar, quando o senhor trouxe aquela visão do cirurgião, lá no segundo slide da nossa apresentação, a gente viu a íntima relação da artéria circunflexa com o folheto posterior da válvula mitral, né?
Então, não é incomum nas cirurgias envolvendo a troca, a manipulação, a plastia da válvula mitral, você ter uma preocupação muito grande com a artéria circunflexa. Então, que nem o doutor mostrou nessa imagem esquemática, você vê que o folheto posterior da válvula mitral, ele tem uma íntima relação com as paredes perfundidas pela artéria circunflexa. Então, numa eventualidade do cirurgião poder te sinalizar, olha, tive uma dificuldade técnica, eu posso ter pego sem querer, feito um ponto próximo à minha à artéria circunflexa, você pode pesquisar deficiências de contração nessas paredes que a gente está demonstrando, né? Então, esse seria um corte muito interessante, porque tu tem um contato direto do teu folheto posterior com essa parede aqui inferolateral sendo perfundido pela artéria circunflexa. Então, ter esse pensamento numa troca, numa plastia da mitral, é fundamental para o anestesista. Perfeito, Gustavo. E a próxima imagem agora é uma imagem de esôfago médio, né, de duas câmaras com o probe a 90 graus. Aqui a gente vê o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e a válvula mitral, né? E nós aqui podemos observar alterações de contratilidade segmentar na parede anterior do ventrículo e inclusive na parte apical, uma boa imagem para a gente olhar o ápice do ventrículo esquerdo, né? Então a parede anterior e apical do ventrículo esquerdo na dependência da artéria descendente anterior e a parede inferior do ventrículo na dependência da artéria coronariana. Então aqui a gente vai ter uma representação que é uma imagem muito clara e sempre muito que pode demonstrar com muita qualidade se houver uma suspeita de alteração isquêmica ou da artéria descendente de origem na artéria descendente anterior ou na artéria coronária direita, né? Aqui eu vou fazer também uma Perfeito. ponderação. É, cada instituição ao longo do mundo define como que ela vai fazer o seu exame de eco transesofágico no intraoperatório, que eles chamam de exame básico, né? Muitos iniciam pelo quatro câmeras, outros iniciam às vezes pelo transgástrico, vai depender da instituição, também da literatura. Eu li uma recomendação que gostei muito, que sempre inicia pelo duas câmeras 90 graus. Então, esôfago médio, duas câmeras, feito 90 graus, porque aqui você isola a influência da artéria circunflexa. Você vê que você tem a descendente anterior e a coronária direita ali de envolvimento, só tem duas cores. Então, a partir daqui, se tu vê um coração plenamente normal de contração, você sabe que talvez o problema esteja na circunflexa. E a partir dali eu retorno por quatro câmeras e vou seguindo o meu exame. Então eu trouxe isso como rotina e tem me facilitado muito, assim, porque tu vê uma imagem mais básica e depois tu começa a esmiuçar, chegando até naquela transgástrica que tem todas as artérias sofrendo grande influência. Perfeito, Gustavo. Tem mais uma imagem, né? Uhum. Então, aqui uma imagem do transgástrica, né? Então, a imagem transgástrica, que é aquela imagem do meio do ventrículo esquerdo, né? Onde a gente pode visualizar os músculos papilares também, né? Que nos diz que nós estamos no meio do ventrículo esquerdo. E aqui nós temos a divisão entre parede inferior, anterior, septal e lateral. Então, serão quatro pontos, né, que a serem observados, né? Como o Dr. Gustavo comentou no começo, a parede inferior do coração está mais próxima do probe, então ela está ali, né, mais próximo da origem do probe, né? E ela é de responsabilidade da artéria coronária direita. Então a gente pega toda aquela região, inclusive o início do septo basal ali. Nós temos daí do outro lado a parede anterior do ventrículo esquerdo, né, que a gente sabe que é de responsabilidade da artéria descendente anterior, assim como a parte também anteroseptal do septo interventricular. Temos também a parede do ventrículo direito, a parede livre do ventrículo direito, que também podemos analisar nessa imagem, que sendo ela de responsabilidade da artéria coronária direita, né? E a parede lateral do ventrículo esquerdo, de responsabilidade da artéria circunflexa, né? Aí nós vamos ter na parte mais inferobasal ali do septo, inferolateral do septo, uma confluência entre a artéria coronária direita e circunflexa, e na parte mais anterolateral,
uma zona de predominância da artéria circunflexa com eventual extensão da artéria descendente anterior, né? Então, também uma imagem bastante elucidativa desse processo, né? E aqui a gente tem a representação típica dos três sistemas arteriais principais do coração, né? Quiser comentar, Gustavo? Não, perfeito. É exatamente o que essa imagem traz, assim, essa riqueza de detalhes. Agora Então, eu vou pessoal, puxar uma. continuando, isso. Aqui dentro da nossa programação, são os métodos de avaliação da função do ventrículo esquerdo principalmente correlacionando com a doença isquêmica do coração, mas que podem ser usados de forma, generalizada, né? Então, tanto na parte pré-operatória, com eco transtorácico, ou mesmo com eco transesofágico, e também a medida do volume de ejeção do ventrículo que pode ser feito no intraoperatório ou no pós-operatório para ver situações em que há uma alteração do desempenho cardíaco, né? Então, o Dr. Gustavo vai nos mostrar aí dois métodos interessantes para avaliar a função do ventrículo esquerdo. Então vamos lá. Quando a gente fala de função de alguma coisa, seja de um ventrículo, de uma máquina, de qualquer elemento, você pode medir uma função relativa, ou seja, que nem a gente fala, fração de ejeção. Então, essa fração, quanto da ejeção total eu tenho ali presente? Então, uma fração, uma função relativa, ou uma função absoluta. Quanto que eu ejetei em ml, em qualquer medida que você queira dar, litros, né? Então, existem essas duas grandes diferenças quando eu quero avaliar função. A primeira forma de a gente fazer essa avaliação seria medindo pelo método de Simpson. O método de Simpson, grande parte das pessoas aqui já devem ter lido, que quando a gente vai pegar um laudo de um ecocardiograma transtorácico, ele traz essa medida de fração de ejeção baseada no método de Simpson, que é o quê? Colocar o teu ventrículo em uma situação de diástole e em uma situação de sístole, tentar estimar o volume nessas duas situações e fazer uma comparação entre um volume e outro. Ou seja, quando que eu tenho um copo cheio, quanto que eu tenho de volume, quando eu esvazio um pouco esse copo, quanto que sobra, e eu faço uma proporção entre esses dois valores, tá? E eu posso utilizar isso tanto no corte quatro câmeras, quanto no corte duas câmeras. E pode ser feito tanto no eco transtorácico, quanto no eco transesofágico. Essa medida ela é chamada de método de discos, porque cada corte horizontal que eu tenho aqui, vocês conseguem identificar na imagem, tem pequenos cortezinhos, é como se o ultrassom tentasse realizar pequenos discos em cada segmento do nosso ventrículo e tentando então estimar o volume interno dentro de cada disco desse e fazer um somatório no final. Que a gente sabe que nossa câmara cardíaca ela não é uniforme. Então, quando você segmenta em vários pequenos discos, você tenta diminuir o erro que você tem nessa visualização. Então, você vê que na primeira linha, perdão, nós temos a avaliação do corte de quatro câmeras. E aqui eu já deixo um macete para vocês. Sempre que vocês forem pegar uma imagem de ultrassom, de ecocardiografia, a primeira coisa que vocês fazem é tentar identificar onde que está a angulação. Você não achou aquele medidor de angulação, quer dizer que você está diante de um eco transtorácico. Então você já imagina o teu coração de uma maneira um pouco diferente. Você vê que esse corte quatro câmeras está do contrário. Primeiro você está vendo os ventrículos, depois os átrios, tá? Porque a nossa sonda transtorácica, né, ela encosta no tórax e primeiro ali na região ventricular, depois você chega até a região atrial, tá? Então você tem esse corte quatro câmeras na sua primeira linha de imagens e o corte duas câmeras na segunda linha de imagens. Minha recomendação, quando você for fazer isso no seu ultrassom, façam os dois cortes para que você possa ter um efeito comparativo para ver se você está tendo um dado fidedigno. Então aqui ele mediu o primeiro volume na parte diastólica, aí ele correu a imagem e fez uma nova medição na parte sistólica. Todos os ultrassons que sejam projetados nesse século, pelo menos, eles têm na medida que se você clicar no botãozinho Calc, você vai chegar nessa
possibilidade de criar essa imagem, tá? É algo bem simples. Você frisa a imagem, vai fazendo um scroll devagarzinho até chegar na sístole máxima, depois na diástole máxima, e você faz as medidas de forma separada. É só você ir desenhando com o touchpad do seu ultrassom as bordas internas do ventrículo para fazer essa imagem, e o próprio ultrassom te dá esse dado no final. Então você precisa só fazer a aquisição da imagem e desenhar as bordas internas do teu ventrículo. Tá? Isso, cada aparelho vai ter sua particularidade, mas é coisa que 2, 3 minutos você olhando o aparelho e uma leve tentativa e erro, você chega numa qualidade adequada. Outra dica: sempre que você for ver imagens, nunca fica olhando a imagem lá em tempo real e aperta no freeze rapidamente. Deixa o teu ultrassom captar uma sequência de imagens, você aperta no freeze e você vai ou com o scroll ou com o teu touchpad para o lado e para o outro, correndo a imagem no tempo de forma mais devagar. Assim você vai ter a possibilidade de chegar na sístole máxima, na diástole máxima com uma qualidade melhor. Dito isso, a gente então aprendeu como que a gente mede uma fração da minha ejeção. Então, fração de ejeção preservada, acima de 40%, etc. Mas quanto que eu estou, de fato, ejetando em cada contração? Uma forma de você conseguir isso através de dados de ultrassom é utilizando um método que contempla o VTI e o Doppler. O que que seria esse bendito VTI? Basicamente, o VTI nos demonstra quanto que uma hemácia, um conteúdo sanguíneo, ele corre em cada contração do nosso coração. Então, contração, pum, fez uma sístole, a hemácia andou um pedaço, fez outra sístole, andou outro pedaço. O VTI, ele é uma medida que ele nos diz quanto que essa hemácia andou em uma única contração. Tá? Isso eu já queria deixar esse rótulo para vocês não acharem que o VTI é algo de outro mundo. É um dado simples que tu consegue obter. E esse método, então, ele vai nos dizer o volume sistólico, e se você tem a frequência cardíaca, você tem o débito sistólico, o débito cardíaco, perdão. Débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Essa é uma medida extremamente dinâmica. Um coração hipotenso, depois de receber 200 microgramas de fentanil, propofol, cetamina, tudo que tu for fazer, ele vai ser influenciado por essas medicações, pela pressão positiva intratorácica, e a tua zona de influência vai acabar modificando o quanto que teu coração ejeta. Então, muito importante quando você for fazer essas medidas, você está atento quanto que está a tua pressão sistólica, se o paciente está com status volêmico adequado, porque assim você vai ter uma medida fidedigna. Você quer medir em vigência de hipotensão? Você pode, mas provavelmente esse não é um dado verdadeiro que teu paciente vai ter em estado de vigília, acordado e etc. Tá? E você não precisa fazer os cálculos na mão. Eu vou mostrar para vocês o cálculo em si, mas o teu ultrassom, ao você conseguir os dados, ele faz o cálculo sozinho para você. Então, como que foi a ideia da pessoa que desenvolveu isso conseguir esse dado? Ele pensou assim: bom, nós temos uma via de saída. Essa via de saída, ela percorre a parte final do ventrículo esquerdo e chega ali na tua válvula aórtica, e ela vai ejetar uma coluna de sangue, um cilindro de sangue. Então ele pensou: bom, se eu conseguir transformar essas minhas medidas em um cilindro, eu sei calcular o volume de um cilindro, base vezes a altura. A base πr ao quadrado, o que que seria o R? O R está associado ao diâmetro da via de saída. Então, diâmetro é duas vezes o raio, né? Então, você conseguindo identificar o diâmetro da via de saída, é uma coisa que você vai ver que a gente consegue identificar facilmente, você já tem a área do teu cilindro. E agora, como que a gente tem a altura? O que que é o VTI? É quanto a minha hemácia anda numa contração. Pum, é a altura desse cilindro. Então, bom, eu preciso de dois dados: o VTI, para me dar a altura, e você precisa do diâmetro da via de saída para conseguir calcular a área da base, fechando no volume desse cilindro. E o volume desse cilindro é o seu volume sistólico. Tá? Então, aqui você teria o diâmetro da via de saída. Então, a gente está num corte de esôfago médio, eixo longo, tá? Em torno de 120 a 140 graus, vai depender do coração. Aqui ele está usando 135 nessa imagem. E ele mediu o diâmetro imediatamente anterior, né? Antes da emergência da válvula aórtica. Então, você faz essa medida com o seu ultrassom. E o VTI seria o quê?
seria o fluxo, a velocidade ali, o fluxo que você tem na tua via de saída. Você coloca o seu Doppler pulsátil antes da válvula órtica e vai ser gerado essa imagem para vocês, uma onda, né? Que ela é uma onda negativa, porque ela está se distanciando do seu probe. Outra fundamento de ultrassom, essa aula vai ser a primeira aula de ultrassom, então a gente vai trazer fundamentos, que é as ondas geradas por Doppler, quando elas se aproximam da raiz do teu ultrassom, elas são positivas. Quando elas se distanciam da raiz do seu ultrassom, elas são negativas. Então aqui está até no eixo correto, né? As ondas estão de cabeça para baixo, porque o volume de sangue está vindo lá do ápice e está indo aqui para essa válvula órtica se distanciando. As ondas são negativas. Para calcular o VTI, você vai num botãozinho que vai ter lá na sua tela escrito VTI. Aí você clica nele e desenha essa onda, que nem esse operador aqui desenhou uma onda e o VTI vai sair automaticamente para você, não precisa fazer cálculos, tá? E só para vocês saberem, esse corte utilizado é o transgástrico profundo. Quando você enfia a sua sonda até você perder todas as imagens, ela está boiando ali no seu estômago e você faz uma anteflexão e a tua sonda, pum, encosta no ápice do teu coração. Por isso que aqui a imagem está de ponta cabeça, tá? E aqui eu trouxe uma sequência de vídeos, então, como que a gente realiza essa medida. O primeiro vídeo aqui é o corte, esse vídeo foi eu mesmo que fiz durante uma cirurgia do transgástrico profundo. Na parte do meio aqui você tem a sua válvula órtica, na parte lateral na direita a sua válvula mitral. Então a minha importância é conseguir esse fluxo que está vindo aqui do ápice em direção à minha válvula órtica. Aqui, então, eu estou com o meu Doppler alinhado precisamente nessa passagem da via de saída. E eu já vou parar esse vídeo para deixar uma consideração, que aqui tem uma pegadinha. Quando você vê uma linha com diamante no seu Doppler, você está falando de Doppler contínuo. E aqui eu cometi muitos erros ao longo dos meus estudos, da minha formação, que eu tentava fazer os cálculos e eu não sabia a diferença básica entre um Doppler contínuo e um Doppler pulsátil. Se a gente não souber isso, a gente vai errar, porque eles são conceitos diferentes. O Doppler contínuo, ele vê a velocidade que está passando pelo menor estreitamento. Então, nessa linha, qual que é o meu menor estreitamento? É a válvula órtica. Ele vai ver o fluxo passando pela válvula órtica. Então, não é isso que eu quero, porque eu quero o fluxo da via de saída. Se eu estou usando a minha área da base do cilindro utilizando o diâmetro da via de saída para isso, eu preciso saber o fluxo na via de saída. Tem uma diferença conceitual entre eles e pode te trazer um erro. Então vocês vão ver que aqui eu gerei um Doppler utilizando o Doppler contínuo. E vocês já vejam que o Doppler contínuo ele é diferente até na sua forma. Ele é todo sólido por dentro. Então você consegue diferenciar uma onda de Doppler contínuo e Doppler pulsátil só pela forma dele. Aqui é uma forma cheia, né? Preenchida. Isso aqui é um Doppler contínuo. Não utilizem esse Doppler para essa técnica. Na sequência, então, eu faço a imagem correta do Doppler pulsátil, onde você tem essas duas linhazinhas paralelas. Você tem que setar essas duas linhas paralelas exatamente na parte antes, né, da sua válvula órtica. E aqui vocês veem a diferença que nós temos entre um Doppler pulsátil e contínuo. O Doppler pulsátil ele tem essa parte mais oca na parte interna dele. Então aqui eu gerei essas ondas, parei de projetar, né, dei um freeze e vim com o meu cursor e desenhei o conteúdo que eu desejava. Se vocês verem na parte esquerda aqui tem uma coluna de selecionar, né? Eu acabei suprimindo um pouco dessa imagem porque tinha os dados sensíveis do paciente, então eu retirei. E aqui eu fiz a seleção da minha onda, né? Fui até o finalzinho e selecionei toda essa onda e ele vai nos gerar o VTI. Na sequência, então, eu consegui meu VTI, né, a minha imagem da minha via de saída, que eu vi ali o Doppler pulsátil. Eu preciso conseguir o meu diâmetro da via de saída. Para isso, eu retorno, então, eu puxo o meu ultrassom para o esôfago médio novamente e eu vou até o esôfago médio, eixo longo da válvula órtica, em torno de 120 a 140 graus. Vocês conseguem ver na parte superior aqui que eu estou com 133 graus. Dei um freeze exatamente durante a minha sístole, onde eu tenho uma abertura máxima do meu diâmetro de via de saída, e eu faço
a seleção desse diâmetro, tá, com o meu cursor e eu salvo essa imagem. Diâmetros de via de saída, eles giram em torno de 2 centímetros, para vocês terem uma ideia. Esse paciente ele tinha uma dilatação, então ele estava em torno de 2,6, só para vocês terem uma ordem de grandeza de quanto que é essa medida. Conseguiu os dois dados, salvou no seu ultrassom, você tem que ir para a área de análise. Todo ultrassom vai ter uma área de análise, que é uma imagem, então, que contempla todos os dados que você conseguiu. Então, nesse caso, eu tinha colocado ali a frequência cardíaca do meu paciente no ultrassom. Alguns ultrassons identificam isso pelo eletrocardiograma que você conecta nele, e ele me deu débito cardíaco na parte inferior, 7,7 litros, e um volume sistólico de 104 ml, 104,6 ml, indicando uma normalidade nesse meu paciente. Então, débito cardíaco bom, volume sistólico bom, em valores absolutos, esse paciente está muito bem. De quebra, se você faz esses cálculos, e faz o cálculo utilizando o Doppler contínuo, por isso que eu fiz aquela imagem inicialmente, ele nos dá a área valvar aórtica, né? Aqui é uma área valvar aórtica bem adequada. Por isso que existe o Doppler contínuo, é para avaliar questões relacionadas à válvula aórtica. Mas isso vai ser uma aula lá para frente. Então, se você faz todos esses dados, o seu ultrassom já te fornece todas essas métricas. Agora, a gente vai juntar tudo que a gente falou, avaliação anatômica esquemática, avaliação ultrassonográfica relacionada às coronárias, e nós vamos fazer uma sequência de casos clínicos tentando demonstrar essas alterações de contratilidade de parede que o Dr. Emerson comentou bem profundamente conosco. Doutor, volto a palavra para o senhor. Muito bem, Gustavo, perfeito. Então, aí, depois desses conceitos de avaliação, né, de fração de ejeção e do volume sistólico do coração, então vamos revisar agora um pouquinho essa questão de como que o ultrassom pode nos ajudar a diagnosticar uma isquemia coronariana vindo de determinada artéria, né? Então, nós temos aqui no quadro uma demonstração do esôfago médio, duas câmaras, né, a 90 graus. Nós temos o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo com a válvula mitral. Temos a parede anterior e inferior do ventrículo esquerdo. Então, nós observando, nós vamos ver que tem uma alteração específica da contratilidade da parede do ventrículo esquerdo. Então, eu creio que vocês conseguem observar que ali a parte anterior, anteroapical desse ventrículo esquerdo, ela não tem a mesma mobilidade que tem a parede inferior e a parede anteroseptal, né, desse ventrículo. Então, a gente consegue observar que existe uma alteração, provavelmente de origem da artéria descendente anterior nesse caso, né? Aqui uma outra imagem também de um esôfago médio, né? 90 graus, né? Vemos a parede inferior e a parede anterior do ventrículo esquerdo e o ápice do ventrículo, né? E aqui já mudou a região onde a gente não observa aquela movimentação natural que seria de espessamento e espessamento e encurtamento e emagrecimento da parede muscular. Então tem uma parede que está parada ali e nesse cursor específico ali, se a gente observar, a gente vai ver que a parede inferior ela está sem fazer esse movimento, né, que é natural de espessar e encurtar a espessura do músculo cardíaco, né? Bom, então a gente sabe que na parede inferior a responsabilidade é da artéria coronária direita, então nesse paciente a gente indicaria que existe um problema na artéria coronária, na irrigação do coração pela artéria coronária direita, né? Acho que temos mais alguns aqui, né, Gustavo? Então, esse eu até vou comentar, eu vou deixar essa parte inicial para vocês verem. É um corte, então, quatro câmaras. Primeiro ponto importante, o corte quatro câmaras, nem sempre, né, perdão, essa é a expressão mais adequada, vai ser com 0 graus, porque isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Te passa o ultrassom, pum, cai no quatro câmaras.
Dependendo das condições do paciente, a sua condição patológica, ele pode necessitar uma leve rotação. Então, vocês conseguem identificar na parte superior esquerda do slide que a angulação está em 17 graus. Então, uma leve angulação, só para você conseguir fazer o corte da melhor maneira, tá? E grande parte das vezes, em um concurso ou em uma aula, quando é colocada uma imagem de ultrassom em que você tem um artefato, então vocês conseguem ver que ali no ventrículo esquerdo tem alguma coisa que não está muito adequada, está gerando uma sombra acústica bem próximo aqui da válvula mitral, indo para o ventrículo esquerdo, isso aqui quer nos tirar a atenção de alguma coisa importante. E essa coisa importante, ela não está no ventrículo esquerdo. Olhem bem essa parede lateral do ventrículo direito. O ventrículo direito a gente consegue ver muito bem aqui, e você vê que não tem uma contratilidade adequada. Seria um erro pedir qualquer coisa sobre as paredes do ventrículo esquerdo, essas paredes mais anteriores, né? Porque você não consegue identificar elas. Então essa imagem aqui ela é muito rica para a gente ver as deficiências de contração do ventrículo direito nesse caso. Então você vê que essa parede está praticamente em acinesia, em o não movimento, né? Então essa parede livre aqui do ventrículo direito está com uma contratilidade inadequada, sendo de responsabilidade provável e grande chance da coronária direita, né? Que é a que faz irrigação desse tipo de parede. Então, cuidado com essas pegadinhas que vocês vão ver que é muito comum. Eles colocam um artefato para sugar a nossa atenção, mas a deficiência ou a questão que eles querem pontuar está na região totalmente oposta. Aqui, então, a gente tem um corte, vai começar já a trazer aquele corte mais rico para a gente, que seria o corte transgástrico na altura médio-papilar, tá? Importante. Vamos revisar então. O início do nosso probe, que nem eu falei, ele está lá no esôfago e ele encosta nas partes mais de trás do coração inicialmente. As partes mais de trás do nosso coração se chamam de paredes inferiores. Então aqui vocês conseguem observar que tem uma discinesia importante, né, até uma hipocinesia, melhor dizendo, dessa região inferolateral. Inferolateral é exatamente o que o Dr. Emerson comentou naquele esquema do território de circulação da circunflexa. Então, esse vídeo está muito bom porque você vê que a DA aqui, as paredes anteriores, estão com uma contração muito boa. Só que a parte já inferolateral tem uma deficiência grande, fazendo que o coração acumule até certo volume dentro da sua câmara. Então, essa imagem aqui é muito rica porque a gente começa a ver esse corte transgástrico. Na sequência, então, a gente segue com o corte transgástrico e a gente consegue observar que a nossa parede, agora inferolateral, não seria o problema, a nossa parede anterior também não parece ser o problema, mas a nossa parede inferoseptal, aqui quase indo para a parte direita do coração, está praticamente acinética, ela não tem movimentação. Então, aqui você tem uma alteração de contratilidade relacionada à parede inferoseptal, território de irrigação da nossa artéria coronária direita. Então, você consegue correlacionar, às vezes você faz esse corte, você vai para 4 câmeras e você começa a casar essas informações, você chegaria nessa deficiência relacionada à coronária direita. Aqui mais um corte, ele já é outro, né? Que você começa a ver que a porção, então, perdão, aqui ó, outro corte. Aqui já muda totalmente de figura. Antes de mais nada, observem primeiro esse território aqui inferolateral, como ele tem uma boa contração, diferente das imagens, a primeira imagem que a gente teve. Você volta agora para observar a região inferoseptal. Observe como existe contração ali naquela região. E olha como a parede anterior, ela praticamente se move porque ela é puxada pelas outras paredes. Ela não tem uma deformidade intrínseca dela. Isso é uma coisa que vocês têm que começar a treinar os olhos também, porque uma coisa é uma parede ser empurrada por outra ou ser puxada por outra. Às vezes o septo é rechaçado sem ele mesmo contrair. E outro momento é quando a parede ela mesmo gera uma deformidade inata
porque isso seria a contração intrínseca da parede. Então, aqui, basicamente, a nossa parede anterior, ela está em acinesia, ela não se movimenta, ela não muda de conformação. Então, paredes anteriores, territórios relacionados à artéria descendente anterior. E agora eu gostaria de. Tem 19 pessoas presentes, eu e o Emerson, então sobram 17. Quem estiver vendo a aula mesmo, eu vou pedir e dar permissão para vocês abrirem o microfone. E eu gostaria que vocês me falassem, alguém soubesse me dizer qual corte é esse, antes de dizer qualquer coisa sobre a artéria. Alguém poderia abrir o microfone e me dizer qual corte é esse? Vamos lá. Esse aí é um quatro câmaras, só que feito transtorácico, né? Perfeito, perfeito. Então, dei a deixa ali, né? Não tem angulação nenhuma. O corte está de cabeça para baixo e ele é um corte relacionado a um eco transtorácico, não é um transesofágico. Então aqui caem algumas pegadinhas normalmente que a gente pode se confundir quando está fazendo um estudo. Alguém poderia falar que isso aqui é aquele transgástrico profundo que eu mostrei para medir o VTI, etc, né? Mas não, isso aqui então é um transtorácico. E aqui a gente consegue observar que tem uma parede que está bem parada nesse nosso ventrículo esquerdo. Isso, exatamente. A gente vê que toda essa região do septo, septo basal, indo até a região agora apical do nosso VE, ele está parado. Então, vou deixar aberto o microfone. Qual que seria a artéria envolvida aqui que vocês achariam? Podem falar ou escrever. Eu vi que teve um colega ali que escreveu até. Se vocês quiserem raciocinar. Então, tá até marcado para vocês a parede. Qual que seria a artéria que vocês acham? Voltolini. Sei que tu manja essa aí. Olha, a gente vê que tem toda a região do septo, né? Tanto a região mais basal quanto a região apical. Então, eu diria que tem influência da descendente anterior, mas também da coronária direita. Perfeito, Volto. Nota 10 aí. Então, distúrbio misto aqui, né? Uma lesão mista, provavelmente, envolvendo algum componente da coronária direita e componentes da descendente anterior. Porque nessa imagem, se fosse coronária direita pura, grande chance de ser somente a região basal que ia estar sofrendo uma influência. Mas como tu está abordando a região ali mais apical já do nosso vé, você tem um comprometimento agora também da descendente anterior. Muito bom. Então, duas pegadinhas nesse slide, mas que começa a resumir um pouco do nosso conteúdo. Último caso clínico, acho que pela primeira vez eu e o Dr. Emerson estamos chegando na 1 hora de aula certinho, assim. Vou deixar a visualização para vocês, então. Isso aqui foi um caso que eu mesmo fiz e o meu paciente ele estava no leito de UTI, hipotenso, depois de uma revascularização do miocárdio que foi muito difícil e os cirurgiões suspeitavam que poderia haver uma zona isquêmica no pós-operatório. É, essa imagem está muito fora do padrão. Então, eu estou na região transgástrica, na parte superior eu consigo ver o fígado, a gente tem que identificar o fígado. Alguém teria uma suspeita do que está acontecendo com esse paciente? Qual seria a região sem motilidade? O que está acontecendo? Vou dar 20 segundos para pensarem. Eu vou correr o vídeo de novo aqui. Vou ver quem são os participantes. Se a Michelle estiver vendo a aula, vi que ela tá. Sei que a Michelle já participou de muitas cirurgias igual a essa. Às vezes a pessoa está fazendo alguma outra atividade enquanto escuta, né? Mas o pessoal do Caron certamente se deparou com uma situação como essa. Posso arriscar? Pode, por favor. Eu iria tentar dizer aí um tamponamento rechaçando o VD. Perfeito, Volto. Então, o que que a gente tem aqui? Essa estrutura cheia de fibrinas e septos é um baita de um coágulo.
que está se formando, gerando um choque relacionado à obstrução da motilidade do teu VD. Então aqui não é uma alteração de motilidade de parede por conta de hipoperfusão, mas sim por restrição de mobilidade, né? Então esse é aquele paciente que vai chegar para você com droga vasoativa altíssima, porque é o que está mantendo a pressão do paciente estável. É um paciente que ele precisa ser reoperado. Nenhuma medida praticamente que você for fazer ali vai trazer uma melhora. É aquele paciente que está hipotenso, mas o dreno não sai nada, porque está tudo coagulado. E é aquele paciente que faz a abertura do tórax, tira o coágulo e uma noradrenalina que estava em 60 ml hora, vasopressina em 12, e você consegue entregar esse paciente praticamente sem droga vasoativa novamente para UTI. Então, esse diagnóstico eu fiz lá na UTI, eu passei a sonda do eco lá e a gente já foi para a sala cirúrgica sabendo o que esperar. Quando abriram, a gente já estava tudo pronto para fazer os desmames, tudo. E a importância é que o nosso eco ele é longitudinal, né? A gente faz ele na sala de cirurgia, uma cirurgia inteira. Se solicitado, a gente pode complementar. Os intensivistas que nos acompanham têm a condição de fazer o eco também, mas a gente pode participar dessa tomada de decisão. Como era eu que ia anestesiar, eu fui lá antes, passei o eco, já fui com o diagnóstico feito, nem me preocupei em passar eco no intra-op, porque eu tinha outras preocupações lá, droga, etc, né? Tu já vem com o diagnóstico montado nesse caso. Perfeito, Gustavo. E o interessante, eu acho que creio que é o último slide. Esse último slide ele conecta com a aula na nossa próxima aula, que são as complicações, né, que ocorrem na doença isquêmica do coração. Então, tamponamento pode ser uma delas, mas nós temos também a lesão das cordoalhas da válvula mitral, provocando insuficiência mitral aguda, a formação de aneurismas e pseudoaneurismas de ventrículo, a perfuração do septo interventricular, que pode acontecer, né, durante um episódio de infarto agudo do miocárdio, né? Então, isso conecta com a nossa próxima aula, pessoal, a gente vai prepará-la. E aí vamos discutir com um pouquinho mais de profundidade e também os aspectos da doença isquêmica do lado direito do coração, que tem algumas particularidades, né? Aí, perfeito, Mas eu doutor. creio que é isso, né, É, pessoal? Eu acho que a gente já atingimos mais ou menos os objetivos principais dessa aula, que seria pelo menos trazer assim trazer o básico, né, de quando você estiver avaliando uma doença isquêmica do coração, as principais etapas, né, usando o cardiograma transesofágico, no que ele pode te ajudar, né? E na próxima aula a gente complementa com alguns detalhes a mais, né? Então, de minha parte aqui, eu já agradeço a presença de todos e me despeço e deixo com o Gustavo aí para fazer o fechamento da aula. muito obrigado, pessoal, participação de todos. Eu precisava só encerrar essa aula fazendo uma menção honrosa a essa referência de número 4 aqui. Essa referência número 4 ela mudou a minha vida em termos de cirurgia cardíaca. São as aulas que eu tenho à disposição de forma gratuita no site do Hospital de Utah, Departamento de Anestesia, que se você colocar Utah Echo Lectures no Google, você chega nesse site, ou a gente pode enviar essa referência. Eles têm vídeos de 20, 15, 18 minutos sobre todas as formas de ecocardiografia que você consegue imaginar que você usa. Eles são muito práticos e diretos. Grande parte dos vídeos eu acabei referenciando desse site aqui, desse ciclo de aulas que eles têm. Então, deixo à disposição de vocês. Mudou a minha vida, assim, em termos de conhecimento. A gente vê que o americano é muito estruturado e setorizado, e eles têm uma forma educacional muito agressiva e que traz muitos benefícios para a gente aqui, já que tem gratuito e a gente pode assinar. Então, até vou repassar o link depois para o Dr. Emerson, que ele pode enviar para os residentes aí que estão acompanhando. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Que a gente faça uma boa semana todos aí de trabalho. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau.